Amado, por favor, abra tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. O salmista Davi, ele compôs muitos salmos, ele compôs alguns provérbios também. E dentre esses salmos que ele compôs está o salmo de número 23, todos nós conhecemos, né? E o salmo de número 23, o início dele é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o que ele expressou. Agora, como é que ele chegou a uma conclusão como essa? Como que ele chegou a uma conclusão que o Senhor era o pastor dele e nada lhe faltava? Logicamente ele chegou a essa conclusão porque ele teve e passou as mais diversas dificuldades, as mais diversas necessidades. E quando ele passou essas dificuldades e essas necessidades, logicamente ele orava a Deus e ele sentia e ele percebia que a graça de Deus se manifestava em favor dele. E essa graça de Deus se manifestava em favor dele, suprindo todas as necessidades que ele tinha. Nós poderíamos pensar o seguinte: bom, ele foi um dos principais reis de Israel e de maneira alguma faltava alguma coisa na mesa do rei. Podia faltar na vida dos súditos do rei, das pessoas que por eles era governada. Mas quando ele compôs esse salmo, ele não era rei, ele era apenas um pastor de ovelhas lá nos campos, né? Da onde ele apacentava o gado do seu pai. E foi nessas condições que ele passava, tinha necessidades e dificuldades, e foi nessas condições que Deus mostrou-se o provedor para a vida dele, o provedor de todas as necessidades que ele tinha. E está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 3, versículo de número 8, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para todo sempre. Quando o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala no livro de João que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E como bom pastor, meus amados irmãos, Ele também é aquele que supre a necessidade do seu povo. A necessidade do seu povo. Pensa comigo um minutinho. O Senhor Jesus Cristo escreveu, e um dos evangelistas, o Senhor Jesus Cristo falou, e um dos evangelistas escreveu o seguinte: ele escreveu que o homem, sendo mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos. O homem sendo mau, não há um justo sequer, não há um bom sequer. Mesmo o homem sendo mau, ele dá boas coisas aos seus filhos. Agora, amado, você acha que Deus, como o nosso Pai, como o nosso pastor, Ele vai permitir que nós tenhamos falta de alguma coisa? Isso não quer dizer que nós não podemos ter nossas necessidades. E é somente quando nós temos as nossas necessidades que nós veremos e teremos a presença da manifestação de Deus como aquele que é o nosso pastor e nada nos falta, porque Ele é aquele que vai providenciar as coisas no momento da dificuldade, no momento da necessidade. No capítulo de número 4 de 2 Reis, está falando de um episódio que aconteceu com uma mulher que era esposa de um aprendiz de profeta, alguém que era um aluno das escolas de Eliseu. Eliseu, meus irmãos, diferentemente de
de Elias. Elias foi o maior de todos os profetas, considerado assim até a vinda de João Batista. Quando João Batista veio, João Batista, veio no mesmo espírito de Elias, né? Mesmo espírito. E pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, dos nascidos de mulher, isso é antes da graça do Senhor se manifestar, porque quando a graça do Senhor se manifestou, amado, nós como servos de Deus, nós passamos a nascer da graça, a nascer do Espírito de Deus, né? Mas anterior a isso, o Senhor Jesus Cristo disse: dentre os nascidos de mulher não há outro maior do que João Batista. E João Batista, ele veio no espírito de Elias. Consequentemente, João Batista, ele não escreveu nada, assim como Elias não escreveu nada. João Batista é um homem rude nas suas palavras, era um homem duro, sim, ele era um homem duro, assim como duro também eram as palavras do profeta Elias. E Elias, ele nunca se preocupou, e isso talvez não fosse a intenção de Deus, eu creio que não era, com respeito a ele, de Elias formar discípulos, ensinar as pessoas a se tornarem profetas. Mas Elias, ele tinha alguém que andava junto com ele, que era Eliseu. Eliseu, ele teve uma preocupação de fazer uma escola de profetas. Escola de profetas, meu irmão, não era ensinar a pessoa, você vai profetizar, você vai falar isso, não. A escola de profetas é ensinar os escritos sagrados, ensinar as experiências que ele tinha com Deus e passar para as demais pessoas, né? E ele teve vários alunos, inclusive aconteceu um episódio, certa ocasião, em que chegaram para ele e falaram assim: olha, profeta, o lugar onde nós estamos recebendo aulas aí está muito pequeno, temos muitos alunos, vamos aumentar isso aqui, vamos aumentar. E você sabe que ele convidaram Eliseu para ir cortar algumas árvores, e Eliseu de princípio não quis ir, depois ele foi convencido aí, ele foi, e uma das pessoas estavam cortando uma árvore com machado, e o machado escapou, o ferro escapou do cabo do machado e caiu dentro de um lago, né? E Eliseu com um pedaço de pau colocou no local ali, e aquele ferro do machado flutuou, e o rapaz pôde pegá-lo. Bem, então ele tinha uma escola de profetas, e dentre esses que eram discípulos de Eliseu, tinha um homem. Esse homem era casado, esse homem tinha 2 filhos. Ele era casado e tinha 2 filhos. Você abriu a Bíblia aí, e eu quero que você leia no capítulo de número 4, versículo de número 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que aconteceu? Amado, nós não sabemos o que vai acontecer conosco no amanhã, não é? Não é porque nós somos filhos de Deus, nós temos a expectativa de viver muito tempo nessa terra aqui, viver bem, viver com saúde, viver com paz. Mas quem é que tem poder sobre o amanhã a não ser Deus? E o Senhor Deus, sendo o dono de todas as coisas, sendo o nosso dono também, e nós sendo propriedade dele, ele pode nos chamar amanhã, depois de amanhã, e tudo que nós tivermos vai permanecer aqui, vai ficar aqui. Eu sei que muitos de nós temos prestações a saldar, muitos de nós temos dívida aí que nós fizemos, alguém que comprou uma casa financiada, um carro financiado, alguém que comprou numa loja algum produto e
financiou, está pagando boleto, fez no cartão de crédito, enfim, né? Está aí vivendo. E você poderá ser chamado pelo Senhor amanhã. O Senhor não vai esperar você pagar a dívida. Se Ele tiver um propósito de chamar, Ele não vai esperar você pagar a dívida. Ele vai chamar você e pronto. E as coisas aqui da terra ficarão aqui, permanecerão aqui. Se você tem propriedade, essa propriedade passará para os seus filhos. Se você tem dívida, e se a dívida for dessa casa que você tem, os seus filhos também terão que ficar com ônus, né? O que aconteceu, irmão? Aconteceu que esse homem, ele tinha uma dívida. Ele era um discípulo do profeta, e ele tinha uma dívida. E de repente, irmão, esse homem veio a falecer. E quando ele faleceu, o credor não queria perder o que havia emprestado, talvez, ou alguma coisa que foi adquirida pelo discípulo do profeta. Não queria perder. Então o que ele fez? Ele foi na casa da viúva e queria levar os 2 filhos dela como escravo para saldar a dívida. Eu não sei quanto tempo esses 2 meninos teriam que trabalhar para saldar a dívida. Eu não sei também se os 2 meninos se tornariam escravos para sempre por causa da dívida que havia ali, que tinha ali, né? Mas houve um desespero no coração dessa mulher. Houve um desespero, e esse desespero a fez lembrar-se de uma coisa. A fez lembrar, meu irmão, da fidelidade que o marido dela tinha na escola de Eliseu. Ele não era um cara relapso, ele não era uma pessoa assim que se fingia temer a Deus, mas que na verdade não temia, que fingia ser obediente a Deus, mas na verdade não obedecia, que fingia ser alguém que recebia aulas lá e que quando estava na casa dele, ele fazia tudo ao contrário, tudo. Não era. Ele era um homem que tinha um testemunho que é o principal testemunho que um ser humano pode ter, que é o testemunho da própria esposa. A própria esposa testemunhava dele, né? Vou contar um caso. Certa ocasião, uma senhora pegou o colchão dela, os filhos pegaram seus colchões e eles estavam indo em direção à igreja, né? E quando estavam chegando perto da igreja, elas foram inquiridas pelo pastor. O que estão fazendo aqui? Nós vamos morar na igreja. Mas por que morar na igreja? Porque meu marido aqui, ele é tão bom. Aqui ele é tão bom. Ele é um bom marido aqui na igreja, ele é um bom pai aqui na igreja. E lá em casa ele não é assim. Então, esse homem aqui, ele estava tendo testemunho da pessoa mais importante que pode testemunhar da vida de um homem, de um marido, de um pai, que é a esposa. A esposa, né? A esposa. Não tem outro maior testemunho da vida de um homem do que o testemunho que a própria esposa dá dele. Porque ele fora da casa, ele pode enganar um, pode enganar outro, pode se fazer e não ser. Mas lá dentro de casa não, lá dentro de casa ele mostra quem realmente ele é. Quem realmente ele é dentro da casa. Mas essa mulher, amados, ela tinha um testemunho excelente para dar para o esposo. Ela então, quando ela percebe a situação que a envolveu e que estava envolvendo os filhos, e que ela estava a ponto de perder os filhos por causa de uma dívida que o marido havia feito, e logicamente que ele fez a dívida com situação cômoda para pagar. Ele estava tranquilo. Só que a vida dele foi tirada e a dívida ficou. Então a esposa chegou para o Eliseu e disse assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. A mulher então dá um testemunho: você sabe, profeta, que o meu marido era um homem temente a Deus.
o senhor sabe que meu marido era um homem que temia ao Senhor. Quando fala temer a Deus, amado irmão, fala da pessoa ter intimidade com Deus, fala da pessoa ter reverência com Deus. Porque temer a Deus, muitas pessoas podem temer a Deus, tem medo de Deus na verdade, se esconde de Deus na verdade, se afasta de Deus na verdade, se afugenta de Deus na verdade. Mas esse temor aqui que ela está falando é a pessoa ter reverência para com Deus, ter respeito para com Deus, reverenciar a face do Senhor, sabendo quem Ele é e sabendo quem Ele é na presença desse todo-poderoso Senhor. Então, ela deu um testemunho maravilhoso: o meu marido temia ao Senhor, e tu sabes disso. O Senhor sabe que o meu marido era temente a Deus. O Senhor sabe que ele não era um homem fingido. O Senhor sabe que ele não era um homem enganador. O Senhor sabe que ele não era um homem de duas faces, de duas caras. Ele era um homem sincero. Ele temia a Deus. Ele tinha reverência com Deus. Ele tinha respeito com Deus. Ele tinha amor a Deus. Ele tinha a reverência. Nisso consistia o temor que ele tinha com Deus, né? E o que ela fala para Eliseu? Ela vai falando para Eliseu. Ela diz para ele assim: olha, ele morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O medo dela, olha que coisa. Logicamente, aquele tempo, e nós não podemos trazer o que aconteceu naquele tempo para os nossos dias de hoje, aqui para o nosso país. Isso não quer dizer que isso não seja realidade em outros países, né? Em outros estados de alguma federação, em algum estado aí, não sei, da Ásia, da África, não importa, mas que isso ainda acontece, que existem escravos, ainda existem escravos, e que existem pessoas sendo vendidas, ainda existem pessoas sendo vendidas, e que existem as coisas que para nós isso ficou lá no passado, e que na Bíblia também ficou lá no passado, mas que ainda hoje é realidade na vida de muitas pessoas e do povo de muita nação. Então, ela fala para ele: o credor está vindo aqui e quer levar. Aí Eliseu olha para ela, e Eliseu pensa um pouco, e ele pensa: o que eu vou poder fazer para essa mulher? O que eu vou poder fazer para ela? Amado, é algo que o Senhor Deus, Ele nunca, jamais Ele vai fazer esse questionamento, essa pergunta, porque está escrito na palavra de Deus que Deus em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando aqueles 5.000 homens, e tinha lá as mulheres, tinham lá as crianças que não eram contados, mas estavam lá. Muitos dizem que havia aproximadamente 13.000 pessoas lá, 13.000 pessoas. E quando já há 3 dias que eles estavam com o Senhor, e o Senhor então, ele parece estar preocupado, mas na verdade ele não estava preocupado. Ele queria saber qual seria a reação de um dos seus discípulos, que se tornaria posteriormente seu apóstolo, né? Qual seria a reação dos seus discípulos num questionamento que ele haveria de fazer. Como nós iremos alimentar esse povo todo? Como nós iremos alimentar esse povo todo? Aí Filipe fala assim: olha, não tem como alimentar esse povo todo não. Ainda que nós tivéssemos dinheiro para comprar pão para esse povo todo, onde é que a gente ia comprar pão para esse povo todo aqui no deserto? Não tem como. E outra coisa, aí apareceu um menino aí, ele tem o lanche que ele trouxe, o lanche dele são 5 pães e 2 peixes. Mas a Bíblia fala, irmão, que o Senhor Jesus Cristo questionou Filipe apenas para o experimentá-lo. Porque, amado, existem ocasiões e situações na nossa vida que nós atravessamos e que Deus permite a gente passar só para ver a nossa reação.
Porque você fala que Ele é o Todo-Poderoso, você fala que Ele é tremendo, que Ele é grandioso, que Ele faz isso, faz isso. Então Ele vai permitir que você passe por uma situação para testar a tua fé na hora da tua dificuldade, para ver qual vai ser a sua reação, para saber o que é que você vai falar, para saber o que é que você vai pensar, para saber qual vai ser a tua reação e, consequentemente, a tua decisão no momento de dificuldade. Ele quer saber se as suas palavras são só apenas palavras da boca para fora, ou se realmente você crê da forma que você fala, se realmente você crê da forma que você diz, se realmente as palavras você só usa para os outros e você não a usa para si mesmo. Ele sabe tudo, irmão. Sabe tudo. Olha, é tão tremendo isso que o salmista disse assim, a palavra não me chegou à boca, eu estou pensando, estou meditando, Ele já sabe que eu estou pensando, Ele já sabe que eu vou falar. Quando você vai se dirigir a Ele em oração, Ele já sabe tudo que você está pensando em falar, Ele já sabe tudo que está no teu coração, Ele já sabe tudo que está nos teus pensamentos, Ele já sabe tudo, mas mesmo assim Ele quer ouvir da tua boca, mesmo assim Ele quer ouvir. Então, Eliseu, ele ficou pensando, o que eu vou fazer para essa mulher? O que eu vou fazer para ela? Aí Eliseu pergunta, o que você tem lá na tua casa? O que é que você tem lá na tua casa? Tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, mas o que é isso aí? Aparentemente para você não é nada, porque você não tem poder para fazer nada com 5 pães e 2 peixes, a não ser o poder de comê-lo. Mas entrega na mão daquele que pode. Entrega a tua situação na mão daquele que pode. Entrega tudo que você está pensando, tudo que você está vendo como necessidade e você não tem como saldar, você não tem como cumprir. Entrega tudo na mão do Senhor e permita que Ele seja o operador da tua vida e permita que Ele seja o provedor da tua vida. Quando ele pergunta para a mulher, o que é que você tem lá? Ela fala assim, a tua serva não tem nada. Não tem nada. Ela diz, não tem nada. A não ser um pouquinho de azeite lá numa botija. Apenas isso. Apenas isso. Amado, do fundo do meu coração, eu quero que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele abençoe poderosamente a tua vida, porque o que eu desejo para você, eu quero também para a minha vida. Eu quero que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a tua vida. Eu quero que você seja uma pessoa que esteja tremendamente satisfeita em estar servindo ao Senhor e que você esteja rico, plenamente rico de confiança em fé no Senhor. Porque se você estiver plenamente rico de fé e confiança no Senhor, nunca você vai ter falta de nada. Nunca. Olha lá, ela falou, olha, a tua serva na verdade não tem nada, tem lá um pouco de azeite. Você tem um pouco de azeite lá? Está aí. Então sabe o que você faz? Você vai com os seus 2 filhos e começa a bater na vizinhança toda. Vá na vizinhança toda e começa a bater na porta das casas e pede vasilha emprestada. E não peça pouca não, peça bastante. Peça bastante. Peça bastante, porque aquilo que Deus tem que fazer na tua vida é abundante. É abundante. Peça bastante. Peça bastante. E ela obedeceu, parecia uma coisa de doido, parecia uma coisa de louco. Eu vou pedir vasilha para quê? Para que vou pedir? Irmão, as coisas do Senhor não é para ser entendido com razão. As coisas do Senhor, elas são para serem entendidas com fé. Com a fé. E sabe, às vezes eu fico pensando, é coisa de doido, isso é coisa de doido, é coisa de doido. O que é coisa de doido?
É coisa de doido, amado, o que a palavra de Deus fala do poder com o qual Deus criou todas as coisas. Não é coisa racional, irmão, não é coisa da razão, não é. Você não tem como entender com a razão, você tem que aceitar pela fé, e uma vez que você aceita pela fé, o Espírito Santo fala e testemunha no teu coração, é desse jeito mesmo. Irmão, pensa numa coisa, a Terra, todos os planetas, as estrelas todas, tudo, Deus, Ele não pegou um pouquinho de terra e foi aumentando a terra, terra e formou a terra. Não existia terra antes da terra. O Senhor disse, chamou para a existência, do nada, Ele mandou existir e veio. Irmão, isso não é coisa de doido. Não é coisa de você entender com a razão, não é. É por isso que os cientistas não aceitam isso, não aceitam o que nós aceitamos, porque eles têm que provar com A mais B de que existe um fundamento científico. Mas nós não precisamos correr atrás. Vamos inventar o Big Bang para justificar, vamos para justificar, porque é impossível. Mas nós não temos que correr atrás de nada para justificar. É tão apenas aceitar pela fé aquilo que a palavra de Deus diz que é. Ele mandou, chamou a existência e veio à existência. Não é grande isso, irmão? Irmão, você sabe o que Deus fala, irmão? Sabe, José, o que Deus fala? A Bíblia fala assim, que Deus, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Cada estrela tem um nome, e esse nome não foi dado por Adão, não é? Deus não deu autoridade para Adão chamar estrela, cada uma por um nome, não. Deus deu autoridade para Adão colocar nome em todas as coisas que foram criadas sobre a terra. Mas Ele chama tudo que Ele criou, as estrelas todas, cada uma pelo seu nome. Não é grande isso, irmão? Não é tremendo isso? Não é poderoso isso? Não é uma coisa excelsa? E quer saber de uma coisa? Deus tem um nome para você que você não sabe, mas Ele vai chamar você por esse nome. A Bíblia fala que nós temos o nosso nome escrito numa pedrinha branca. Você sabe qual é o nome? Não é Ayrton, porque Ayrton não foi Deus que colocou o nome em mim, foi meu pai e minha mãe. Mas eu tenho um nome, por ser propriedade de Deus, eu tenho um nome com o qual Ele me chama. Eu não sei qual é ainda não. Mas eu vou saber. Você vai saber também. É o nome dado por Ele a você. Assim como seu pai e sua mãe, ao você nascer, foram lá no cartório e registraram. Assim também, quando você nasceu de Deus, você nasceu da palavra do Senhor, você recebeu um novo nome. Um novo nome. Então, essa mulher, amado, ela foi e pegou vasilhas, e olha, ela foi obediente. Ela foi, pegou vasilha, o profeta falou assim, agora você entra na tua casa lá, você fecha a porta. Não deixa ninguém ficar bisbilhotando o que Deus vai fazer contigo. Não fale para ninguém. É um segredo de você com a sua família. Lá dentro, você e sua casa. Você e sua família, irmão. Tem muitas pessoas que perdem a bênção de Deus, porque ela divide com pessoa que não é para dividir aquilo que Deus tem para elas. E ela acha que aquela pessoa vai se alegrar com ela, mal sabe ela que ao contar para aquela pessoa, o coração de inveja daquela pessoa já se levanta contra ela já, para colocar obstáculo, porque ela não quer ver você bem, não quer ver você abençoado, não quer que você receba aquilo que Deus tem para você. O azeite que Deus tem para você é para você, não fale nada dele para ninguém.
Olha lá, irmão. Ela vai e fechou, amado. Olha que coisa mais fantástica, magnífica, grandiosa. Eu queria, mas não vou fazer isso. Sabe? Eu ia pegar essa água assim e fingir que é o azeite. Ela começou a derramar o azeite da botija. Que tamanho que era a botija? Irmão, a botija não era uma botija. Botija era algo que ela conseguia segurar, manusear na mão. Não era um barcão de nada. A botija. E ela começa a virar a botija. Irmão, Deus está me dando uma palavra sobre isso. Deus está me dando uma palavra sobre isso. Sabe? Deus está me dando uma palavra sobre isso. O simbolismo de quem é o profeta Eliseu nisso, de quem é a mulher nisso, de quem são os filhos dela nisso, e de quem são as vasilhas nisso, e quem é o azeite nisso. Mas eu não vou falar agora para você. Vou uma outra oportunidade. Amado, ela pega o azeite, encheu a vasilha. O azeite continua lá. O Senhor é meu pastor. O Senhor há de suprir cada uma das suas necessidades. Deus é aquele que ampara os seus. Deus é aquele que não deixa os seus passarem vergonha. E ela foi enchendo, irmão, vasilha cheia colocada de lado, vazia 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 cheia colocada de lado. Eu estava falando sobre isso quarta-feira, sabe? Existe uma palavra que diz assim: nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e as suas vestimentas sejam brancas em todo o tempo, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Está falando da santidade, vestes brancas, e do azeite, o poder do Espírito Santo que mantém acesa a lâmpada. Foi a causa daquelas 5 virgens não entrar. Elas não tinham azeite na lâmpada. Não tinham porque não queriam. Porque o azeite ele jorra do trono de Deus sobre a igreja. A igreja ela tem direito a esse azeite do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu isso. Então, nós temos o direito de sermos cheios do azeite do Espírito Santo que emana do trono de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Olha o que aconteceu. Ele acabou o azeite. Acabou o azeite, não acabou as vasilhas. A mãe falou para o menino: dá mais uma vasilha aí, menino, não tem mais, acabou. Foi aí que parou de jorrar o azeite. Enquanto tiver vasilha para ser cheia, o azeite jamais parará de ser jorrado. Enquanto tiver alguém na igreja pedindo o batismo com o Espírito Santo será derramado sobre a vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Bem, então o que ela fez? Bem, agora está tudo cheio, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? O que ela faz? Ela vai buscar a orientação de quem? Do profeta. Ela viu um milagre, irmão. Ela viu uma coisa extraordinária. E aquele milagre aconteceu por orientação do profeta. Então, nada mais justo do que ir lá com o profeta e perguntar para ele: o que é que eu vou fazer com isso aqui agora? E ela vai e fala com ele: o que é que eu tenho que fazer? O que você vai fazer? Faz o seguinte: você vai, vende o azeite, e com o dinheiro que você ganhar, olha aqui, você paga as suas dívidas e viva com o resto. Era um azeite de alto preço. Alto preço, a dívida não era pequena, mas a venda do azeite seria suficiente para pagar a dívida do credor e para viver ela e os filhos com o resto, com o que sobrou. Irmão, guarda que eu vou falar para você. Deus cuida de ti, amado. Deus, Ele cuida de ti.
Deus, ele tem responsabilidade com aqueles que são seus. A mulher não teria que reivindicar absolutamente nada diante do profeta se o marido dela não fosse alguém que obedecesse a Deus, temesse a Deus e não tivesse sob a responsabilidade do profeta Eliseu. Glória a Deus. Diga aí, o Senhor é. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. O azeite está jorrando, né? O azeite está jorrando. O azeite está jorrando.